gente pensa a pedagogia do oprimido em Paulo Freire, é claro que a gente pensa no livro, sim, né? Muitas edições, mais de 60, muitas línguas, mundo inteiro. Então, assim, a gente pensa na obra, mas a gente também pensa numa pedagogia, né? A gente vai pensar numa compreensão, numa concepção teórico-metodológica para entendimento, né? E muito mais para uma compreensão de escola arrimada ou projetos de escolarização arrimados com a transformação social. Então, assim, pensar a pedagogia do oprimido em Paulo Freire, né, ou a qualquer um de nós, a quaisquer pessoas que queiram, desejem se engajar em movimentos, se inserir em movimentos de busca de transformação por realidades no chão da escola, da universidade, do movimento social, onde seja, né, eu diria que é uma fonte fecunda e segura, né? Até porque Paulo Freire, a gente vai ver aqui nesse próximo slide, né, o Paulo Régulos Neves Freire é o nome dele, né? O Paulo Freire ele nos convida ao que essa imagem nos traz, né? A uma busca sempre coletiva. O Carlos Rodrigues Brandão, num evento que a gente realizou aqui, ele dizia: o Paulo era um ser conectivo. Então, nenhuma produção, publicação do Paulo Freire foi feita senão a partir de práticas coletivas que ele e outros e outras mobilizaram, né? A exemplo dos círculos de cultura, né? A exemplo dessa própria pedagogia do oprimido, e ele sempre teve a humildade de submeter o que produzia ao crivo de parceiros, né? De colegas, de amigos. O Pedagogia do Oprimido, por exemplo, os manuscritos dele, quando concluídos em 1968, ele encaminhou para o Jacques Chonchol, que é um chileno, que então era um ministro, o que corresponderia ao ministro da Reforma Agrária do Chile, e ele encaminhou para ele os manuscritos com um bilhetinho dizendo: já que veja se esse livrinho presta, uma coisa assim, né? Não estou usando o termo certo, mas assim, vê se dá para publicar. E assim, um livro que ele tanto presta, ou ele se tornou um clássico da literatura, que é uma das 3 obras mais lidas no mundo inteiro na área de ciências humanas, né? Então, assim, é uma obra potente, é uma obra atual, né? E eu diria que é atual porque já na epígrafe, né, de abertura, nas primeiras palavras, ele diz, me permitam ler: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. E aí, eu diria, Vanderlei, como a situação que você viveu lá na formação com os jesuítas, né? A ideia de dedicar aos esfarrapados do mundo, mas identificando que, quando a gente se descobre no outro, numa situação de sofrimento, de opressão, já é um passo. É o dar-se conta, é quando a gente sai do movimento de imersão e vai para o movimento de emersão, né? A gente começa a ler a realidade de uma forma, eu diria, mais distanciada e crítica, mas, sobretudo, é quando a gente se insere com eles, com elas, no movimento e na luta, é que a gente realmente participa de uma busca, né, esperançosamente crítica por uma transformação de uma dada realidade, né? E aí, esse autor, ele vai, e aí o slide seguinte traz isso, eu diria a melhor definição de quem é ele, para saber e perceber o seu lugar de fala, é alguém que 15 dias antes de vir a óbito, né, ele disse que gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, amou as pessoas, amou os bichos, amou as árvores, amou a água e amou a vida. E aí, quando eu faço esse recorte, para mim, diz bem do lugar de fala de Paulo Freire. E, em alguma medida, pode ser uma distorção minha de pensamento, quando eu vejo
o quanto ele é odiado, né, quando alguém lembra dele e não lembra-se não pensando que ele, naquele energúmeno, nós ouvimos isso, né, de um certo presidente da República, Paulo Freire é um energúmeno. Então, assim, e outras tantas pessoas, como o Movimento Escola Sem Partido, assim, é um ódio. E ele simplesmente não se permitiu odiar, né? O cara que passou 16 anos fora do país e prestes a falecer, né? Ele chega e diz: me lembre de mim como uma pessoa que foi amante, né? Então isso diz bem de um perfil do humano Paulo Freire, né? E aí a gente vai à frente já dizendo que, e entendendo que a pedagogia do oprimido, então, não é só o livrinho, né? Não é só a obra, né? Que inclusive foi publicada assim muito antes de ser veiculada no Brasil, foi publicada fora do Brasil, né? Mas a pedagogia em si, como eu diria, como uma ciência da educação, é aquela que tem de ser forjada com o oprimido, né? E não para o oprimido. Enquanto homens e mulheres ou povos, por quê? Porque é na luta incessante da recuperação da humanidade que é sua, é que ela se dá e se faz. Então, eu diria que é uma grande, eu diria uma sacada do Paulo Freire, das pessoas que com ele discutiram esse livro, pensar, e é muito atual hoje a gente olhar, e a gente vê que quanto mais se sofre e se vive a condição de coisificação humana, mais a gente se dá conta de que quem é você que vem dizer o que é bom para mim, né? Pergunte a mim, ou vamos comigo levantar as minhas situações inquietantes, limitadoras. E aí eu acho muito próximo disso o que o movimento, né, de cegos, eles têm uma máxima que é nada sobre mim sem mim. Então, a pedagogia do oprimido seria isso. Então, não vou partejar, planejar, buscar uma formação, tudo o que seja ou qualquer coisa que seja, senão com eles e com elas, né? E com eles. Então, é essa lógica da pedagogia do oprimido, né? Então, é esse o entendimento. E aí, na sequência, a gente vai olhando e percebendo, a partir da obra, e ela perpassa, né, a obra, os princípios, e essa pedagogia que ele vai não só no Brasil, mas e a partir do Chile. O Chile ele viveu 5 anos, já tinha tentado viver 1 ano em La Paz, não conseguiu por conta da altitude, aí ele é convidado para Harvard, fica 1 ano, depois vai para a Suíça, fica 10 anos, e da Suíça ele visita, participa de processos de formação e de políticas de ação na educação na África. E aí o Paulo Freire, o tempo inteiro, e culminando com a sua volta como secretário de Educação da Luiza Erundina, em São Paulo, e se afasta depois de 2 anos, eu estou com saudade, é dos meus livrinhos, né? Eu quero voltar a escrever, e aí ele tem uma última obra, que é a Pedagogia da Indignação. E na Pedagogia da Indignação, ele reitera a ideia, que eu diria que ela é nuclear na Pedagogia do Oprimido, que é: como não é possível separar política de educação, o ato político é pedagógico e o pedagógico é político. Então, quando se fala de uma suposta educação neutra, né, ou não vai sair, sem ideologia, então a gente vai pensar assim, isso é uma perspectiva, né? Por trás dessa visão tem uma ideologia. Então, não dá para falar supostamente dessa neutralidade. Então, essa compreensão do Paulo Freire é que alertou, né, quando em Angicos, a experiência de alfabetização de adultos com a realidade concreta daqueles trabalhadores rurais vindo a palco, né, as discussões, as palavras geradoras da realidade, os questionamentos também da realidade, foi quando, em formação, na comemoração, um membro do governo, né, João Goulart, que foi para a celebração a culminância das 40 horas
de Angicos, e ele disse: professor, o senhor está criando cobras cascavéis no Nordeste. Então, assim, o que seria o veneno que essa pedagogia estaria injetando nas pessoas do Nordeste? Imaginem, trabalhadores, eu tive o privilégio de estar com eles e elas, boa parte deles, há alguns anos, lá em Angicos, e eles diziam, todo mundo falava que o professor Paulo Freire era um comunista. E o que é que a gente pensava de comunista, né? Quando a gente, no bem interior, aqui no Ceará, em Poeiras, eu pequena, eu sabia que comunista era aquele que jogava uma criancinha pro alto e parava com a ponta da espada. Então, essa era a visão de comunista. Então, ele ser denominado como comunista era uma coisa muito perversa. Entretanto, os alunos dizem que, com o decorrer das aulas, eles foram se encantando, porque a aula era um momento, inclusive, de falar de si, da sua realidade. E tem uma senhora que ela diz assim: eu nunca pensei que, como trabalhadora doméstica, eu pudesse pensar que eu devia ter folga. Não, eu trabalhava de domingo a domingo, eu nunca tive férias. Ou um trabalhador rural acreditar que pudesse ter um mês de férias. Imagine isso. Impossível, né? Então, as questões da realidade eram discutidas, do tipo tijolo, uma palavra importante para trabalhadores da construção civil. Antes de uma exposição, você trabalha com o quê? Tijolo? Como é que faz o tijolo? E ele dizer, eu perguntar, sim, você faz o que com o tijolo que você faz? Aí eu faço casa, igreja, clube, escola. A sua casa é de tijolo? A escola que você construiu de tijolo, seus filhos frequentam? Ou seja, questões postas a partir da mediação pedagógica que punham em alerta, né, o senso crítico das pessoas, ativavam, aguçavam, né? Então, essa é a dimensão política considerada como veneno de uma cobra cascavel. Né? Então, se você está criando cobra para depois vir para cima de nós, do campo e da área da política, né? E aí, a gente segue pensando com o autor, Wanderley pode passar, que, na verdade, a pedagogia do Paulo Freire, ela tem uma dimensão utópica, né? E por isso muitos dizem, é a pedagogia do sonho, né? Ele forja, inclusive, um termo que a gente vai trabalhar muito aqui, o inédito viável. Inédito viável freiriano nada mais é do que essa dimensão utópica, né? Se a gente entender a utopia não como algo irrealizável, mas como algo que não foi realizado ainda. Então, para esse autor, a inexorabilidade do ponto de vista da sociedade não existe. Então, o futuro está determinado, é assim mesmo e pronto? Não. Claro, cabe na sociedade pensar, ensejar um anúncio do que é possível fazer e a denúncia do que nos impede de fazer. Né? Assim, a ideia de um pensamento profético, e aí também muita crítica, eu diria a vocês, de todos os lados, né? Um pensamento tido como profético, porque é um pensamento esperançoso, que ao tempo em que ele fala da denúncia, ele conjuga na mesma sentença o verbo anunciar. Então, assim, eu preciso ter clareza da realidade, né? Eu sair da imersão, ir para o campo da imersão, tomar a distância e compreender a realidade concreta, mas nós, na condição de humanos, temos o potencial de superar essas condições. Né? Então, para o Paulo Freire, essa dimensão de denúncia-anúncio está posta. Além disso, da ética e da estética. E aí, da ética, ele não vai abraçar já a época, né? Então, estamos falando lá final dos anos 50 e chegando para 60, quando o trabalhador, né, na Secretaria de Educação, trabalhando com o governador Miguel Arraes, ou dentro do SESI, ou no Movimento de Cultura Popular do Recife, com intelectuais, filósofos, um grupo muito interessante, quando criaram o Instituto Capibaribe, ele vai falar o tempo inteiro de uma ética para a educação que não seria a ética do mercado.
né? Mas a ética da maior expressão humana que ele vai dizer que é o exercício da sua vocação ontológica por ser mais. Né? Então, essa ética e a estética do mundo dar-se-iam, sim, o reconhecimento da coisificação humana, mas, sobretudo, na possibilidade que o ser humano tem, como condição, potencialidade, de ser mais. E aí eu custei muito a entender ser mais, né? Porque quando eu estava em escola, uma certa vez aqui em Fortaleza, como coordenadora, uma colega da psicologia teimou muito comigo, disse, ela queria muito trabalhar a questão da competitividade nas salas de aula e eu era terminantemente contra. Ela queria organizar as turmas em A, B, C e D, e eu sempre relutando. Aí dizia, mas por que você é contra? Se até o Paulo Freire dizia que um ser humano tem que ser mais do que o outro. Aí disse, mas eu tenho a impressão que você leu errado, entendeu errado. O ser mais de Paulo Freire não é, de maneira alguma, a ideia de meritocracia por ser mais do que alguém. É ser mais, é um direito legítimo da vivência de uma vida densamente humana. Então, quando nós temos uma vida, tivermos, né, do ponto de vista coletivo, densamente humana, nós estamos exercendo nossa vocação ontológica por ser mais, né? E sempre que estivermos na condição de degradação humana, nós estamos vivendo a condição de ser menos, né? Então, não do que o outro, nunca nessa perspectiva. E daí, para ele, nessa dimensão, pensar a boniteza do mundo, né? Por isso, alguém que gostaria de ser lembrado como quem amou os bichos, as aves e tudo que a gente viu. É bem, chega a ser poético, né? E essa palavra me é muito cara, a boniteza do mundo. Então, o mundo tem uma boniteza. A vida presta, né? Está muito em moda a gente dizer isso a partir do filme, né? Filme que ganhou o Oscar, o nosso filme nacional. Então, assim, a vida presta. Né? A gente é que entorna o caldo, né? O ser humano é que faz uma desarrumação, mas a vida tem, o mundo tem uma boniteza que a gente bem que poderia recuperar e resgatar e lutar por ela, tá? Na sequência, ele vai dizer, então, dessa nossa vocação, sermos cada vez mais humanos. E aí a expressão mesmo é aquela, sempre a gente usa o S maiúsculo, ser mais, e o M, porque do ponto de vista da cunhagem do termo, foi feita por ele. Então, esse ser mais, que eu traduzo, como outros colegas, a gente já discutiu muito isso, com a nossa vocação de sermos cada vez mais humanos. Isso implica ter uma vida densamente humana, abundantemente humana. Como numa sociedade que coisifica, como isso é possível? Bem, a gente precisa transformar a sociedade. Mas como transformar a sociedade? E aí a distorção do que ele diz muitas vezes. Paulo Freire defende que a educação vai transformar a sociedade. Não é tão simples assim, né? Não é receita. Ele vai dizer que a educação contribuirá, em certa medida, para a transformação de pessoas que poderão transformar as relações onde atuam. E daí a gente vai pensando a perspectiva ou perspectivas de transformação do contexto social mais amplo. E aí, a sequência a gente vai ver, e aí eu diria a vocês que resume em alguma medida o meu estudo do doutorado, né? Que está nesse livrinho Prática Pedagógica Docente Discente, Traços da Pedagogia de Paulo Freire na Sala de Aula. Como meu chão sempre foi a sala de aula, ou como professora de Estado, ou professora no ensino superior, ou supervisora de escola cooperativa, escola fundação, escola católica, eu diria que sempre me inquietou a gente pensar que, acorrendo a uma escola, os seres humanos não tenham eu diria, não sejam despertados ou não sejam provocados a tentar e a buscar lutar dentro da sala, fora dela, lá nos corredores, ou como comunidade, ou como bairro, ou como cidade, a gente não tentar, de alguma forma, contribuir para que as condições e situações pudessem
ter outro olhar e outra forma de fazer, né? Outro modo de operar. E aí a humanização, esse outro modo de operar, para mim, é a humanização. Né? Desconfio muito de alguém que desumaniza a relação com a companheira, com os filhos, com o namorado, com o amigo, ou a mulher, enfim, desconfio. Eu tenho uma prática, eu tenho uma teoria tão, uma prática, não, uma teoria tão maravilhosa, mas eu sou incapaz de ajudar alguém a, sabe, pegar o saco de supermercado, subir 3 andares, deixo lá minha mulher fazendo isso sozinha, eu vou, vou na frente, mas eu sou um grande estudioso, eu acho meio furado, é incoerente. E aí, quando eu fiquei pensando na humanização, a grande dúvida era, bem, mas toda ação humana é humanizadora. Do que meus colegas, principalmente um grupo marxista bem forte do doutorado, diziam, Margarete, toda ação humana é humanizadora. Eu digo, eu não sei, eu não comungo dessa ideia, vamos tentar entender. E aí fui para a filosofia um pouquinho, bem pouquinho, né, para dizer que eu tenho aqui a humildade que pouco chão. Fui para as dimensões ético-políticas e para a obra dele, boa parte das obras são 19 livros autorais individuais e dezenas de livros dialogados, li alguns, não li tudo, mas assim, me ocupei de buscar entender então o que é essa humanização, já que ela é o esteio do pensamento político-pedagógico do Paulo Freire. E eu encontrei que toda ação do ser humano é humana, mas nem toda ação do ser humano é afirmadora do ser mais. Essa é uma síntese que eu fiz. Não é afirmadora do ser mais porque não reconhece o outro, um não eu, que como eu é um sujeito de direitos de ter uma vida densamente boa, uma vida humana, uma sociedade, não é? Então, isso foi sendo construído, né, na orientação com o professor Eliette Santiago, como eu disse, alguém do convívio pessoal com o Paulo Freire, ela disse, coerente seu pensamento, sigamos. E aí lá, uma demanda do trabalho era encontrar em Paulo Freire as dimensões, né, da historicidade, do diálogo e da autonomia como dimensões do que é humanização para o autor. E aí encontrei que, como dimensão antropológica, nas obras, né, nas que eu li, estudei muito, eu encontrei que para esse autor, e aí vem na pedagogia do oprimido muito fortemente, a condição de inacabamento, de inconclusão, de incompletude. Então, para o Paulo Freire, o ser humano ele é inacabado, posto que o tempo todo e todo o tempo ele revê a si mesmo, ele tem esse potencial, e portanto, inconcluso. E de incompleto, porque é na relação com o outro, com o não eu, que eu me constituo um eu, mas que respeito e agrego um valor a essa relação. A autenticidade, e aí a gente foi estudar um alemão que inspirou muito Paulo Freire, né? Karl Jaspers. Jaspers vai falar da autenticidade em uma obra lá, Fé Filosófica, que ele, assim, a condição de autenticidade humana se dá na coerência entre o quem eu sou, o reconhecimento de quem eu sou, né? O reconhecimento do que amo por ser quem eu sou, e, sobretudo, pelas ações, pelas decisões que tomo, considerando como afirmação ou não do que eu amo e fortalecendo quem eu sou. Então, a autenticidade humana é uma dimensão antropológica para o Paulo Freire. Ele traz esse autor em várias passagens, inclusive compreendendo, né, fazendo a compreensão e análise do diálogo, que no Pedagogia do Oprimido assume lugar central no capítulo 3, sobretudo. É um capítulo belíssimo, vale a pena, né? Eu recomendo demais. Então, assim, essa autenticidade, no campo da escola e da sala de aula, ela é muito importante, porque é aquilo que me impele, como educador, a dar um testemunho, né, de busca de uma ação coerente com aquilo que eu discurso. Então, assim, a sintonia entre o que penso, o que digo e o que faço, né? Não de forma simplista.
E a integralidade, com ele, a gente encontra também que o ser humano não é só um ser, eu diria, de cognição. É um corpo físico, né, que carece de uma disciplina externa para constituir uma interna, de uma lógica que é a forma é conteúdo de aprendizagem, quando a Ruth Cavalcante defende muito os círculos de cultura, né? E nas salas os círculos é porque aquela forma circular não é uma mera rodinha, que alguém é coisa de pedagogo é fazer rodinha. Não se trata disso. É o olhar nos olhos uns dos outros, é eu me situar como alguém que não está à frente nem atrás de ninguém, mas pertencente. Então tem todo um entendimento. Então a integralidade humana no autor vai dizer e também somos seres de transcendência, né? E aí quando a gente pensa a transcendência em Paulo Freire, ele assume a fé no Criador. E quando provocado, já na última entrevista dele, ele traz esse relato, uma entrevista belíssima, que está facilmente encontrada. A última entrevista de Paulo Freire, ele foi entrevistado na PUC, e quando falam que os católicos combatiam e criticavam muito alguns católicos, é claro, e eu, como ele era e professava a sua fé no Criador, e também se assumindo marxista. Aí ele disse, mas foi pela minha fé em Cristo que eu fui aos mucambos do Recife compreender os miseráveis, né? Mas para compreendê-los eu fui a Marx, para poder ter essa interpretação. Então eu fiz as pazes. Cristo e Marx estamos todos muito bem, obrigado. Então, ele não se encaixa num lugar, numa gaveta, mas ele diz, aposto nessa compreensão. É a mesma coisa que Dom Helder Câmara sempre dizia, quando ajudo os pobres sou santo, quando procuro as razões porque são pobres, as razões da miséria dizem que sou marxista. Então, ele, Paulo Freire, eu diria que resolveu isso dizendo que fez as pazes, né? E aí, para mim, a dimensão mais acentuada por ser pedagoga seria a dimensão do diálogo. Esse foco perpassa o meu livro todo, as situações de sala de aula, os desdobramentos das professoras, a análise da conduta delas e tal. É porque o diálogo traz caracterizações muito, muito caras a Paulo Freire. A criticidade, né, o tempo inteiro, Pedagogia do Oprimido, quando a gente vai lá e vê a relação oprimido-opressor, o tempo inteiro, só existe oprimido porque tem quem oprima, né? Só existe miséria porque tem quem colocou pessoas em condições desfavoráveis, só existe o terror porque alguém provocou a situação e aqueles são os terrores, enfim, é muito claro o que ele vai trazer nessa dimensão como criticidade. Mas na sala de aula não tem como desmerecer que outras características se fazem importantes. Criatividade. Tem uma tese de doutorado de educação popular, do Agostinho Rosas, que o Agostinho discorre sobre criatividade lindamente. Ele é filósofo, é uma tese de umas 400 e poucas páginas, é lindo o estudo. Ele pega criatividade em Paulo Freire. Então, para entender um pouco, eu fui na fonte de um estudioso também de Paulo Freire. E o Agostinho vai concluir que criatividade não se trata do substantivo meramente, né? É verbo, é criar possibilidades para o outro se sentir mobilizado a vivenciar, a desenvolver. Não se trata de um a priori, por nascimento, por hereditariedade. E o Paulo Freire comunga dessa perspectiva, né? A curiosidade, e aí eu diria que a curiosidade epistemológica, né? Buscar a razão de ser do objeto, mergulhar a fundo, o que foge completamente de críticas feitas, inclusive por autores maravilhosos que nós temos, de que ele negligenciasse o ensino dos conteúdos. Não, ele fala dessa curiosidade epistemológica, inclusive dizendo que o professor não há como não ter uma rigorosidade metódica no estudo dos estudos dos conteúdos, é o aprofundamento, é isso que vocês fazem nesse grupo, aprofundando um conteúdo, um pensamento, um conhecimento, isso é muito aplaudido em Paulo Freire, essa curiosidade epistêmica que você vai por bordas, e aí ele é muito didático, vai mapeando o objeto, fazendo ligações, conexões
para, no mergulho, buscar a razão de ser, né? E o protagonismo, seja em quais situações forem, que vai dizer que eu, professora, e nós, alunos, que essa relação não é só docente, como a do estudante não é só discente, porque não é uma educação bancária que ele denuncia, a gente vai já falar sobre ela, né? É uma relação do-discente, né? É de parte a parte, porque não há docência sem discência, e isso na pedagogia da autonomia, eu diria, é a síntese da obra toda, um livro também muito didático, ele vai fazer esse arremate. E a dimensão ético-política, né, vem pela liberdade, né, que é o movimento que você vai fazendo de libertação das condições de opressão que se chegará à liberdade, o respeito, porque quando eu reconheço o outro como não eu, ou eu sofro pelo outro, com o outro, e junto com ele busco condições, então, essa perspectiva, né, o respeito ao não eu, a amorosidade, aí ele não abre mão, né, dizendo que quem quer ser lembrado pelo amor, né, e a ética, né, e a ética ele traz uma ilustração belíssima no último livro dele, que é Pedagogia da Indignação, cartas, né, que ele escreve, e ele conta da queima do índio Pataxó em Brasília, né, e quando ele fala da queima do índio Pataxó, ele diz, surpreendentemente, quando a repórter pergunta, ou o repórter, não lembro se era homem ou mulher, ou, né, e aí ele diz, por que vocês mataram esse índio? Aí os jovens disseram, não, mas a gente não queria matar, não, a gente estava só brincando. Aí ele, estarrecido, ele diz, brincando de matar a gente, né? Então, o que a escola e a família está fazendo? Ela está desgentificando as pessoas. Aí relembra quando na infância uma família que vai à sua casa e chega e um pintinho da casa circula pela sala e uma criança enforca o pintinho. E que a família nada mais fez do que rir. Engraçado, né? Ele fazer isso, uma criança, ou seja, uma boa oportunidade de educar, de gentificar, no sentido que ele traz, de humanizar, de problematizar a situação, então isso passa ao largo e, de fato, quando em 2012 eu defendo a tese, eu trago na tese a situação presente, atual, para dizer porque Paulo Freire é um leitor que faz sentido nos dias de hoje, quando também em Brasília, na periferia, jovens de classe média também queimaram moradores de rua, lembram disso? Então, assim, ainda brincando, né, de matar gente, como assim? E aí, como sequência, eu acho que eu estou falando meio rápido, mas eu não estou querendo dizer que vocês não participem comigo, não, né? Então, algo que, inclusive, inspira essa pedagogia que Georgina e Vanderlei conhecem bem, que é a educação biocêntrica, né? E ela bebe, uma das fontes é Paulo Freire, vai dizer, esse autor e a obra, da relação da pessoa consigo mesma, com os outros e com o mundo. Aliás, ele sempre disse que nós nos encontramos sob a mediação do mundo e da realidade, para percebermos, forjarmos a transformação da experiência nossa conosco mesmos, né? Mas sempre nessas relações. Então, não há como em Paulo Freire, e essa pedagogia do oprimido, não pensar o mundo como esse campo que nos aproxima, a realidade como algo a ser deslindado, né? Seja com jovens e adultos analfabetos, seja em grupos e relações de movimentos sociais, seja em práticas educativas regulares. Então, o que nós nos propomos a fazer é pensar a transformação da experiência nossa e das pessoas delas, com elas mesmas e nossa conosco mesmos, né? E numa lógica sempre de ver e compreender o mundo como mediação, tá? E aí, nessa sequência, a gente vai falar então com o autor do que ele chama de máxima negatividade possível. O oprimido, ele vive numa condição de degradação, de negação e interdição da existência humana. Então, o oprimido, ele vai até se aventurar a dizer que o oprimido, e só ele vai
conseguir expurgar o opressor que termina por hospedar. Então, não é incomum, e é um exemplo que uma aluna me deu, que na casa dela, quando ela dizia para a empregada, fulana, sirva o almoço do pedreiro. A cara que a moça fez para ela foi assim, uma coisa tão estranha, assim como quem dizia, eu vou dar comida a esse bicho velho, meio que a transferência, né, de uma condição que talvez até ela sentisse na própria pessoa, né, que estava falando. Mas, assim, como eu transfiro para o outro, assim, olha, tá certo, esse professor, esse cara é muito, né? Um dia eu vou ser assim também, é quando você reproduz, você não tira de dentro de você aquele opressor que lhe oprimiu, você está reproduzindo, está replicando, e isso se dá em várias situações. Que era subordinado e vira chefe, e passa... Ou seja, o Paulo Freire vai dizer que é esse oprimido que vai conseguir, inclusive, libertar o opressor. Não é só libertar a si próprio. Mas, para isso, ele tem que libertar a relação de opressão. Essa relação, ela precisa deixar de existir. Né? A música que hoje eu abri a aula lá da especialização na UES era aquela da Mercedes Souza, que canta a Mercedes Souza com a Beth Carvalho. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, e aí ela sai dizendo, né? Então, como é que eu, não vendo a condição de degradação humana, eu cruzo os braços, né? E se cruzo, estou me posicionando, de alguma maneira. Tá? É assim mesmo, deve ficar assim. Então, é uma pedagogia inquietante, provocativa, desmonta. Eu acho que ela é tão mobilizadora que às vezes lhe deixa atordoadamente preocupado com o que fazer. E dá para fazer e como fazer. Né? Será que dá? E aí, na sequência, para pensar ainda com essa lógica freiriana da pedagogia do oprimido, a gente vai olhar com o autor conceitos que lhe são muito caros, né? A situação limite e o inédito viável. Esses termos vão dizer o quê? E aí vocês da filosofia podem me dar também aqui uma grande explicação, né? A situação limite para o Paulo Freire são as situações impedidoras da realização desse inédito viável, daquilo que não foi realizado ainda. E qual é o inédito viável? Seria essa sociedade em que não hajam opressores e nem oprimidos. Tá? Então, essa situação limite, ou essas situações impedidoras, tem várias camadas, níveis, características, situações e condições. Então, essa negação da existência humana, ela carece do que a gente também poderia dizer de atos limite para a superação delas e a viabilidade do inédito viável. E aí ele vai dizer em algumas obras que é exatamente fazendo hoje o que só hoje é possível fazer, que eu poderei fazer amanhã o que dependia da realização feita hoje. Então, assim, é o passo que a gente dá no limite, é claro, das condições humanas, situações objetivas, na direção da ampliação de novos passos, em direção a esse inédito viável que seria a justiça social, né? A gente pode dizer isso. A sociedade pautada na ética do bem comum, né? E aí, a concretude dessa boniteza do mundo carece de uma intervenção político-pedagógica. Né? Político-pedagógica de quem? Com quem? A favor de quem ou contra quem? E aí, por isso, a partir dessa pedagogia, o autor é exilado, não foi reconhecido, e recentemente foi pedido o segundo exílio dele, né? Já morto, quando se pediu para tirar dele o título de patrono da educação brasileira. Então, uma segunda vez, nós quase que se... o título foi dado em 2013, em 2018, 19,
isso correu como, né, projeto de lei. Então, alguém que chega e vai anunciar possibilidades e perspectivas superadoras não é uma pessoa criar cascavel na sala de aula, onde quer que seja. Né? Então, essa intervenção político-pedagógica seria uma perspectiva mobilizadora. E aí, estava falando com o Wanderlei antes, o Carlos Rodrigues Brandão, ele afirma que essa pedagogia do oprimido, não só do Paulo Freire, mas de grupos de intelectuais, filósofos, pensadores dos anos 60, aí vamos pensar todos os movimentos, Revolução Cubana, vamos pensar as mulheres, né, se manifestando, e tudo que o mundo estava naquele cadinho, assim, de efervescência, né, vamos pensar que essa pedagogia, ela inspira a pesquisa participante, segundo Brandão, que é um dos grandes fundadores do pensamento da pedagogia participante como metodologia, a educação popular e a teologia da libertação na Igreja Católica. Então, a potência desse pensamento. E eu digo, assumindo com autores do mundo inteiro, que inaugura nas tendências pedagógicas o que a gente chama de pedagogias críticas. Até então, nós tínhamos pedagogias ditas neutras, liberais, de matriz liberal. Então, Paulo Freire, quando chega e pergunta isso, para quem, com quem, contra quem, e tudo que a gente vem conversando, ele inaugura para o cenário mundial uma pedagogia crítica. Nós não, até então, mesmo John Dewey, que traz uma escola, né, para pensar não o ensino como transmissão, mas é um ensino baseado na prática, mas para alguns, para aqueles que têm o privilégio de acorrer àquelas escolas ditas ativas. Pensar isso para a escola pública com a matriz do deslindar a realidade, descortinar as condições de opressão, é Paulo Freire que traz. Daí, ao meu ver, né, no meu olhar, a importância desse autor. E aí, Wanderlei, a gente segue vendo, então, e denunciando, e aí ele faz sempre isso, denúncia e anúncio, a educação bancária, compreendendo a educação como uma possibilidade mera de memorização mecânica, transmissão de conteúdo, uma educação antidialógica. Bancária, porque o aluno seria um receptor, é o bancarismo mesmo, né? Professor, um depositário, movimento do bancarismo, né? Isso hoje até menos, né? O Pix resolve muita coisa, a transferência se dá em outros níveis, mas é um movimento de mera unilateral, do professor para o aluno, o conhecimento como verdade, professor inquestionável, verdade absoluta. E aí ele vai dizer, não, a educação não pode ser isso, a educação carece de uma problematização, ela precisa ser dialógica, e a bancária antidialógica. Então, a diferença do antidiálogo para o diálogo é tudo. É pouco e é tudo. E é muito. Então, numa educação bancária, só o professor fala. O aluno escuta. E quanto mais caladinho, melhor, né? Tão bonzinho, né? Caladinho o tempo todo. Só que o caladinho, você não tem a possibilidade de saber os questionamentos que ele tem, as dúvidas, os pensamentos divergentes e por aí vai. Então, essa educação problematizadora, a gente diria, e uma outra denominação seria uma educação libertadora, né, de matriz freiriana, ela se faz de forma dialógica. E aí, aprofundando mais o tema, a gente vê o quê? Que essa educação, que a gente diria bancária, ela é desumanizadora. E a educação dialógica é humanizadora. Então, desumaniza quando torna as pessoas seres para os outros. Eu existo para servir o outro. Eu não existo para mim, para a minha realidade, para os meus coletivos, né? Existo para o outro. Anula a capacidade de criar. O ser humano torna-se objeto, é coisificado, oculta a realidade, opaciza a realidade, aliena.
é uma ação opressora e autoritária, portanto. A educação humanizadora afirma as pessoas como seres para si. É um pouco mais com Aníbal Ponce e Marx, a gente vai ver classe para si, quando a gente se reconhece, né? Ação transformadora, o ser humano como sujeito da ação, o desvelamento crítico da realidade e a preocupação com a existência humana no mundo. Então, quando você vê uma pessoa que se preocupa com a existência humana, você vê naquele olhar, né, um alcance que vai além da própria condição individual. Então, eu imagino, e para mim é uma metáfora boba, mas é muito isso, eu estar dentro do meu carro, no ar-condicionado, está tudo bem, não tem calor e eu nem escuto os ruídos lá de fora. Mas tem um mundão acontecendo lá fora. Então, pensar essa existência do mundo, o pensar é quando eu consigo sair do carro e olho, e vivencio o calor, as dores, os amores que a vida oferece, né? Então, essa é a relação que ele faz para esclarecer, avançando no livro, né? E nas concepções, nas obras, para dizer de uma educação humanizadora. Aí, essa educação humanizadora, o diálogo, a caracteriza, e a gente vai já explorar bem o que é esse diálogo, né? Não é o diálogo meramente como procedimento. Nós vamos dialogar com os professores. Não, é mais do que isso, não é uma estratégia. Né? É diálogo como um princípio formativo, né? E como uma prática. Afirma que não há saberes melhores que outros, mas saberes diferentes. Então, a pedagogia do oprimido reconhece o saber da experiência feita de todos os sujeitos, inclusive compreendendo que, se dialogando com trabalhadores da construção civil, eles entendem mais daquele riscado do que eu. É sério isso, né? Verdadeiro. Se trabalhando com profissionais da saúde, é fato que, né? E em cada lugar, expertise, com formação escolar ou não, né? Com pescadores. É outra dimensão. Os professores daqui, de uma certa escola, o Santa Cília, sempre ofereceu coisas muito bacanas. A gente foi com os professores entrevistar pescadores lá na praia do Aquiraz, né? Os professores ficaram encantados com a matemática que se usa para construir, né, um barco que não afunda, com a lógica da pesca, com o mapeamento do que eles fazem, né, para poder cercar, e em algumas condições, quando é lagosta e por aí vai. Então, assim, tem toda uma estrutura, uma lógica e entendimento. A mesma coisa quando você vai ali ao México ou ao Peru e você vê aquelas construções dos incas, a grandiosidade. Então, não é exatamente só um saber erudito, né, escolar, que vai dizer de um lugar de reflexão sobre a realidade e de produção de conhecimento. Então, não tem um saber maior que outro. E o que ele dizia, para desconstruir a compreensão de que Paulo Freire negligencia o ensino dos conteúdos escolares, ele dizia, não, nunca falei isso. O professor poderá partir como um avião de um chão, né, que é o conhecimento prévio, o saber da experiência feita, mas o avião, como o avião não fica no chão, ele decola e ele vai em busca de saberes outros que acrescentam, ampliam, não superam, mas acrescentam e ampliam o saber da experiência feita. Então, é essa a dimensão. E para a gente pensar a lógica hoje de uma inteligência artificial, por exemplo, a gente tem que ter isso em mente. Tá trazendo múltiplas, maravilhosas alternativas, mas tem também a desconfiança, ou o lugar de como, a serviço de quem, para quê, como utilizar a favor, como também não utilizar, enfim, tem muitas coisas para serem feitas, mas há um saber que ele é real, esse saber ele é autêntico de povos, de pessoas, de grupos. Não dá para pensar uma pedagogia para os índios, caiapós, da mesma forma que você pensa o processo educativo para um bairro da cidade de Fortaleza, aqui.
uma comunidade de Fortaleza. São realidades completamente diferentes. Então, é disso que ele vai dizer que o conteúdo se constitui, se organiza na visão de mundo dos educandos. A leitura do mundo, a escuta do mundo, a interpretação do mundo, ela antecede a leitura da palavra. E como professor e professora, a partir do meu estudo, eu digo que e assumo, para ajudar o aluno a ler e escrever a palavra, eu preciso, com certeza, saber, compreender como é que esse aluno lê e escuta o mundo em que ele vive. Então, somente aí eu consigo fazer esse salto à transposição didática propriamente dita. E aí, para isso, nessa educação humanizadora, a relação entre professor, estudante, educador, educando, ela é horizontal. Por isso ele fala em docência. Não há docência sem discência. Então, é uma relação horizontal, não é alguém que sabe mais para quem sabe menos. E cabe, então, nessa pedagogia, uma reflexão compartilhada entre os sujeitos do processo pedagógico. E aí a gente tenta fazer isso, seja na graduação, na pós, onde quer que seja, e reconhece e tem como retorno um trabalho muito valorativo, né, em que a gente aprende e sai com acrescentamentos, né, inclusive de postura, de conhecimento e visão de mundo. E aí, Vanderlei, a gente já caminhando mais para um desfecho, porque vocês não estão querendo falar, vou deixar para o final, né? Então, a gente vai ver, a rigor, o que é que a gente tem em Paulo Freire como o que seja diálogo, né? E o diálogo, ele é a essência da educação como prática da liberdade, que, a rigor, é o livro que antecede a Pedagogia do Oprimido, não o contrário. As pessoas geralmente dizem que a educação como prática da liberdade vem depois. Não, ele antecede. E aí, como diálogo, ele vai dizer que o diálogo é uma necessidade, é uma radicalidade, é uma postura. Ele é uma necessidade existencial dos seres humanos, sim. Seres humanos são seres de diálogo, de fala e de escuta. Mas quando eu só escuto e não falo, eu posso até não expressar o pensamento, mas há uma fala dentro de mim, ou não? Ah, ela está silenciada, ela está quietada aqui, mas há um movimento de compreensão, de negação, de concordância. Então, a gente tem a necessidade, né, de fala. Se a gente exercitasse isso em todos os campos e situações, seria muito interessante. E é uma radicalidade democrática, porque é a partir do diálogo que a gente pode pensar ações transformadoras da realidade. Se eu não entendo, não compreendo, não vou ao encontro do outro, como é que eu quero que esse outro esteja comigo na busca de um outro quadro que não que aí está? E aí um aluno foi muito feliz numa sala de graduação, quando ele disse, professor, então eu estou entendendo que o diálogo é como se, assim, alguém estivesse do outro lado da rua, e eu estando do lado oposto, eu quero que esse alguém venha comigo, ao invés de só chamar, venha, eu atravessar a rua e com ele entender a realidade, o ponto de vista, vir trazer junto comigo. Então, assim, o diálogo começa a aproximação em que eu assumo a postura, e aí é o terceiro elemento, né, para transformar os seres humanos em seres criticamente comunicativos. É quando eu exercito a fala, a escuta atenta, a pronúncia do mundo e sobre o mundo. É quando eu aposto, eu tenho a fé na possibilidade de que o outro tem algo a dizer sobre. E aí é muito bacana quando a gente consegue, em grupos de graduação, elaborar um programa de disciplina a partir do diálogo com os estudantes, das inquietações, dos saberes que eles já têm. É muito valioso, né? Então, o diálogo como necessidade, radicalidade democrática e postura, ele configura o que esse autor vai defender como sendo a essência de uma educação humanizadora, tá? E aí é uma educação como prática de liberdade com vistas à libertação, né, dos oprimidos. E aí, na sequência ainda, a gente vai ver esse diálogo em suas dimensões como o amor, que é um amor profundo ao mundo e aos seres humanos, e ele diz, não é educação sem amor, a humildade,
Então, a humildade no sentido de reconhecer outros eu, né? Não eu, que são outros eu, a questão de uma dimensão de alteridade. A fé, eu diria a fé nos seres humanos, a fé e a aposta, a fé como aposta de que o outro, sim, ele tem a capacidade e o poder de fazer e de refazer, a esperança, e essa esperança não como mera espera, mas como o Mário Sérgio Cortella, como substituto do Paulo Freire na Secretaria de Educação, e também ele dialoga algumas vezes interessante ou não com o que o Paulo Freire traz, mas ele fez uma coisa bacana que foi cunhar o termo esperançar, que as pessoas acham que foi do Paulo Freire, mas é a partir desse entendimento do Paulo Freire. A esperança não como cruzar de braços, como pura espera, mas a permanente luta, a busca esperançosamente crítica, que é conjugar o verbo esperançar, é como vivo, como ação. E o pensamento crítico, né? Considerando que sem o pensamento crítico não há comunicação, e sem comunicação não há educação humanizadora. E aí, Vanderlei, a gente vai ver nesse diálogo, e aí é uma construção feita por turmas, uma turma de mestrandos, de um mapa conceitual, né? Um mapa, uma matriz conceitual para dizer que diálogo ele é condição para o encontro amoroso, o diálogo implica em respeito aos outros, se fundamenta na escuta atenta. O diálogo freiriano exige ação de fé, ação de esperança, liberdade, que implica no processo de libertação. Uma esperança que é diferente da espera, exige ação, implica transitividade crítica, ruptura com a consciência ingênua. O diálogo é ato político, que tem por fim a ação política. O diálogo cria condições, que é uma emergência da voz das classes oprimidas. Exige humildade, respeito aos saberes, é ação e reflexão, é condição da existência humana. Né? Então, diálogo, isso como síntese, mas a gente lendo as obras, a gente vai vendo em outras facetas e expressões, mas eu diria que essa trama conceitual freiriana diz bem. E aí, eu já estou querendo muito ouvir vocês, como esse diálogo, então, ganha vida na educação humanizadora de Paulo Freire? Esse sempre foi o meu foco, né? Como é que esse diálogo, esse danado diálogo, ele acontece nas relações e ações em sala de aula? Então, assim, como a prática pedagógica, ela tem uma intencionalidade e ela é institucional, eu queria ver que nas ações e relações entre sujeitos e educandos, esse diálogo se manifesta. Eu diria a vocês que para a sala de aula ou quaisquer situações formadoras, esse diálogo ganha vida como? E aí a gente já apresenta na sequência, né? Quando eu vivo ou me inspiro numa pedagogia da humanização que nada mais é do que associar o sofrimento humano a um projeto de esperança. A lógica nutrida pelo mercado é totalmente oposta a essa. Né? Então, assim, eu não diria que seria uma lógica que da humanização, dessa pedagogia, não uma lógica que somente constate o sofrimento humano, constata o sofrimento humano, aí está nessas imagens. Mas mais do que constatar o sofrimento, é com e a partir desse sofrimento que a gente pode pensar projetos de esperança. Mas será que nós não estaríamos pensando, vivenciando uma dimensão de aporia, que, sabe, algo que não é possível, inatingível no mundo de coisificação, um mundo desumanizado? Mas há perspectivas e lugares e esquinas em que a nossa prática pode assumir esse colorido, ou ao menos não reforçando o projeto de desesperança. Como fazer isso, né? Você vê em São Paulo uma prática de um padre que corajosamente vive e assume o lugar de alguém que está com os moradores de rua. Não sei como é que está a cabeça do padre Júlio Lancelotti hoje, com a história da saída ali da Cracolândia, né? O que aconteceu, se aquilo foi mesmo uma política, enfim. Mas aquele profissional
ele está ali, ele é um profissional, é um sacerdócio, mas não deixa de ser uma profissão. Ele está ali associando o sofrimento humano, e que sofrimento, que dimensão agudizada, mas a projetos de esperança. E aí, Vanderlei, essa educação humanizadora vai considerar a lógica, né, a vinculação pela implicação e a pertença. E como foi que a gente viveu isso, para dar um exemplo e já ir encerrando, né? Se eu queria mostrar para vocês o que era o diálogo na prática, diria e sinalizaria como perspectiva, na sequência. Seria objetivar essa vinculação e a pertença como? Bem, o método de educação, de alfabetização de Paulo Freire, que já vem apresentado aqui nessa educação humanizadora em pedagogia do oprimido e detalhado na educação como prática da liberdade, eu diria que ele nos inspira e nos fez fazer isso aqui com Emaús. Emaús, Amor e Justiça, a Casa do Saber. A gente trabalhou como extensão um bom tempo. A primeira questão que Paulo Freire fala lá no método de alfabetização é o levantamento do universo vocabular dos educandos, dos analfabetos. E eu diria a vocês, com os professores do Emaús, os educadores, o porteiro, os gestores, a gente começou, fomos convidados a fazer uma formação, levantamento das incertezas do grupo e das situações limite. Quais as incertezas? Quais as inquietações? Né? Para partir das incertezas, inquietações e situações limite que não permitem que eles vivenciem a prática pedagógica numa dimensão humanizadora, como, por exemplo, uma coisa que parece simples, a equipe não tinha liga, não tinha entrosamento, era um passando por cima do outro, havia um clima de animosidade muito, muito forte. Haja visto as condições em que a comunidade vive, lá no Pirambu, uma comunidade bem violenta, né? E aí a gente, não, mas vamos identificar essas inquietações, essas incertezas do grupo e as situações limite. E a partir das incertezas, a gente elegeu com eles e elas quais as eram mais, assim, mais urgentes. A partir dessas incertezas, a gente criou situações existenciais, a gente mapeou, trouxe vídeos, músicas, imagens que expressassem e eles pudessem tomar distância como não sendo o próprio grupo. Isso Paulo Freire faz com as palavras geradoras e a decodificação da realidade pelas imagens. Então, se na favela do Rio de Janeiro ele levantou, a palavra favela era muito forte, que a embriaguez era muito comum. Então, a imagem que foi para o grupo, um homem alcoolizado passando pelas ruas da favela. Então, o próprio alcoolizado, a família, olhava para aquela imagem, não sou eu na imagem, mas é um outro que, como eu, pode estar naquela situação. E aí você já analisa com o olhar do distanciamento e, ao mesmo tempo, do pertencimento, que é um tema que me diz respeito. Isso a gente fez no Emaús. Para, em seguida, no quarto momento, elaborar a proposta. Só aí elaborar a proposta. Definir a programação e viver a programação que pudesse contribuir com a mudança lá do contexto interno da instituição. Isso, a nosso ver, a avaliação dos alunos nossa, foi uma ação, uma perspectiva de educação, de reinvenção da educação, né, da pedagogia do oprimido Paulo Freire. Minimamente, de uma forma muito tênue, mas um esforço, uma busca. E aí, pode passar, Vanderlei? Para finalizar e deixar com vocês aqui o espaço e a palavra, eu, em síntese, diria que em Paulo Freire, com Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, certamente, não há como não pensar que a educação precisa associar o sofrimento humano a um projeto de justiça social, condição para a construção de um mundo em que seja mais fácil amar. Então, assim, não de maneira alguma querendo diminuir outras perspectivas, mas quando a educação assumir essa é uma opção, há inúmeras outras, mas essa opção por uma pedagogia, uma educação humanizadora,
ela reconhece o sofrimento humano, denuncia, mas atrela todo o seu fazer político-pedagógico a um projeto de justiça social com vistas, não é, a um outro mundo, e um mundo que seja mais fácil amar.